O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje, vamos continuar conversando sobre a exposição As Meninas do Quarto 28 com Cláudia Porceles Aristimunha. Mestra em História pela PUC e especialista em Museologia, Patrimônio Cultural pela URGS, Cláudia é diretora do Museu da URGS e vice-pró-reitora de Extensão. Boa noite, Cláudia. É um prazer te receber novamente aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite. Cláudia, a que público se destina a exposição As Meninas do Quarto 28? Olha, nosso interesse é a todo o público. Que quiser vir, se não quiser, tente vir. Digo isso, inclusive, porque as pessoas acham que vão encontrar uma exposição muito triste, porque trata do nazismo. E muitos confundem que é uma exposição sobre o Holocausto. E nosso enfoque não é o Holocausto. Nosso enfoque é a superação, é os laços de amizade, a esperança. Porque a gente vai ver que na exposição, inclusive, teve 4 meninas que foram as últimas que habitaram o quarto, que fizeram um pacto de montar uma bandeira que elas recortaram em 4, quando elas saíssem dali. Infelizmente não saíram as 3, mas foi o que manteve elas vivas até a hora. Uma delas só sobreviveu. Então não puderam juntar os pedaços da bandeira. A bandeira foi juntada fazendo uma remontagem, né, com o pedaço original e as outras 3. Mas é isso que faz o ser humano continuar. Mesmo estando numa situação horrível, tu pensa que pode ter um amanhã, que tu pode fazer coisas depois, que tu vai encontrar alguém, que tu vai sair, que tu vai para a escola, que tu vai encontrar tuas amigas. Então, e os desenhos, como eu disse antes, eles são muito bonitos, são coloridos. Nós temos, claro, um público que a gente não fez para eles, mas é óbvio que eles são um grande público, que é a comunidade judaica aqui do bairro mesmo. Mas o nosso público-alvo é as escolas. Com certeza. Só que a gente está tendo muito público individual, o que é muito bom. O que a gente chama no museu, o público individual, o público espontâneo, e o público de escolas é o público fantasia. Não é fantasia o termo que a gente usa, mas ele é direcionado porque a professora marca e leva os alunos. Então, mesmo que tu não queira, a não ser que tu falte a aula, naquele dia tu vai ao museu. E é uma visita maravilhosa, mas tem uma diferenciação, né, entre o público direcionado, o público e o que é espontâneo. E com o nosso período de abertura até mais tarde, a gente incrivelmente tem tido bastante visita noturna também. Então, o pessoal da universidade está visitando muito. Então, a gente conseguiu atingir os públicos todos. Na verdade, o foco com essa temática era jovens e as escolas, né? Falando nisso, então, Cláudia, como é que está sendo essa receptividade? O que as pessoas estão dizendo? O que a comunidade judaica está falando a respeito? O que as crianças estão falando a respeito da exposição? A comunidade judaica está impressionada. A gente fez um dia de relatos de sobreviventes ali, que quase que a gente foi massacrado de tanta gente que tinha. Não coube todo mundo no museu. A gente já pediu 1000 desculpas, não estamos sendo desculpados, mas foi fez fila fora do museu e dentro a gente teve que usar os 2 andares e foi assim, não tinha lugar para respirar. Mas a gente vai fazer o outro encontro, no dia 31, lá no Salão 2, que é para depois vai estar na página, no Notícias, em tudo, com mais espaço daí, com mais tempo para eles falarem também, porque o dia 27 era uma data marcada nacionalmente como dia de lembrança do Holocausto e a gente fez uma atividade em conjunto com outras instituições. Bom, a comunidade judaica está toda apoiando. Nós temos a parceria do Instituto Marc Chagall, da B'nai B'rith, do RUM 28, que é quem aqui no Brasil circula essa exposição, né? E eles têm vindo sempre em grupos. O Rotary tem vindo, pequenos grupos de senhoras. E com as escolas também. Apesar dela ter começado e está findando num período que é complicado, porque foi final de semestre e início do outro. Mesmo assim, a gente está tendo muito agendamento. E as escolas têm feito um trabalho, têm dado um retorno em relação a isso. Os jovens têm feito comentários incríveis, preocupadíssimos com a necessidade do resguardo da memória e da divulgação desta memória. Eles pensam
assim, teve um jovem que falou algo que a gente ficou bem impressionado para a idade dele, era um jovem de ensino médio, mas de início de ensino médio, que ficou muito impactado e dizia, eu tenho muito medo que eu não consiga, que os meus filhos não fiquem sabendo disso. Porque eu tô vendo aqui, mas e se não tiver mais isso? E se os sobreviventes não vão existir mais? E se eles não souberem que isso aconteceu, né? Então a gente se surpreende muito com isso, com crianças que veem a propaganda ou ouvem essa entrevista, por exemplo, que querem levar os pais chegam, eu vim, mas é ele que está dizendo que tinha um tal de Meninas do 28. Chegam sem dizer o nome certo, sim, né? Sim. E levados pela criança, pelo braço, né? Então, a gente tem tido um retorno de público, assim, do que eles colocam muito bom. E alguns que chegam, como eu disse, com receio de entrar, achando que ia ser ruim a exposição, e depois digam, não, mas fomentam com a gente, eu cheguei e pensei em não entrar. Mas depois eu vi que era muito boa a exposição, eu vou voltar com mais calma, vou trazer fulano, vou trazer ciclano e tal. Durante o vestibular, a gente abriu mais cedo para os pais e acompanhantes entrarem para o museu e visitar. Muitos disseram isso, mas é sobre... O que é as meninas do quarto 28? É sobre a Terezinha e tal, durante o nazismo. Eu acho que eu não quero ver coisa triste. A gente explica. Eles vêm e nos agradecem depois. Tem muitos agradecimentos. Nas nossas redes sociais a gente tem recebido muito retorno bom, assim. Cláudia, que outros produtos foram gerados pelo museu a partir da exposição As Meninas do Quarto 28? Você já falaste de um encontro, mas poderia detalhar mais? Sim. A gente fez primeiro uma mediação, uma formação de mediadores, em que estavam as curadoras. Depois a gente fez uma conversa com as curadoras aberta ao público, no turno da manhã e no turno da tarde. Teve também público para isso. A gente fez um curso de formação para os professores, abordando os mais diferentes aspectos, justamente nessa linha que eu falava no início com vocês, quando vocês perguntaram qual era o objetivo, por que a gente aceitou. Então, nós tivemos desde coisas mais práticas, de desenho, até discussões sobre ética, o contexto histórico. Foram 6 encontros, coincidindo um deles, 6 encontros de 2 turnos, né, manhã e tarde, sendo que um dos encontros foi a própria aula magna, falando da necessidade, né, das consideradas áreas inúteis, que são as humanas, as artes, a história, a literatura, né? E isso esteve presente no curso, literatura, música, cinema, a gente tratou também lá. E um período em que os professores apresentaram as suas experiências de trabalho com esse tipo de assunto, porque alguns dos professores que fizeram o curso já tinham vindo com as suas turmas visitar. E teve esse encontro para marcar o dia 27, e vai ter o do dia 31, então, em que a gente conversa, uma parceria com o Instituto Marco Chagall, com a Binay Brit, a professora Liana, a professora Ieta Gutenfrein, as duas são professoras aposentadas aqui da URGS, e que tem essa relação com a comunidade judaica, que vão trazer esses sobreviventes, e vão falar um pouco também de um trabalho que eles fazem continuamente, constantemente nas escolas, que é ir com sobreviventes nas escolas, falar sobre o assunto, sobre como tratar para a escola inteira, e os alunos geralmente se preparam antes. Nesse caso, nós vamos fazer para adultos, mas elas vão estar vão estar na mesa mediando esses sobreviventes, que não são de Terezinha, são sobreviventes de diversos episódios do nazismo, mas que estão aqui em Porto Alegre e que falam dos seus sentimentos, das suas lembranças. A gente teve promoções também, de fazer a sua foto, seu selfie na exposição, e aí foi sorteado o livro da Nelore, a Nelore mandou 5 livros para nós. Então, estava o tempo inteiro movimentando, né? Na exposição também tem uma coisa que eu esqueci, que é os postais, né? A gente tem, na parte educativa em cima, nós temos um vídeo de 5 delas, 13 minutos de vídeo, onde elas estão contando das lembranças e tal, elas hoje, as meninas. E nós temos um lugar para as pessoas construírem postais usando a arte. Eles podem fazer colagem, pintar com têmpera, com lápis, com caneta, com giz de cera. E podem escrever. Tem um mapa com onde elas estão morando hoje, o nome delas, elas podem escrever. Nós temos caixas para cada um dos países. E depois nós vamos selecionar alguns que vão ser enviados para elas. E elas estão ansiosamente esperando. E a tradutora, então, vai... E tem coisas lindas nos postais. Muitos postais. A gente já teve que limpar a caixa várias vezes porque fica afogada, né? Então tem que tirar. Cláudia, o que mais te tocou ao executar todos esses projetos vinculados às meninas do quarto 28? Assim, eu particularmente tinha lido vários livros de diários relativos a esse período.
Então, eu tinha ouvido falar do quarto 28, que era bom, que a gente brigava para ir para o quarto 28, nesses diários que eu li. Mas eu não tinha essa noção do trabalho que tinha sido feito lá. E por que era tão bom assim? Porque o enfoque dado nas leituras que eu fiz era outro, era melhor, estava mais bem acomodado e tal, não tinha essa questão, não se tocava muito na questão desse trabalho de arte. A Nelore foi em cima de 2 diários e construiu essas Meninas do Quarto 28, esse livro e a exposição. E eu estava esperando para ver o que seriam os desenhos também. E quando chegaram, que a gente viu que eram desenhos de alta complexidade para meninas de 8, 10, 14 anos. Além disso, eram coloridos, eram bonitos, né? Isso me surpreendeu. E as histórias, o fato desse campo, esse gueto ser um cartão de visitas, a parte triste disso é a maquiagem que foi feita, para que o mundo inteiro pensasse que realmente lá era um condomínio. E teve judeu, inclusive, famílias judias que compraram o seu espaço lá dentro, como se estivessem indo para um lugar melhor. Então, isso sempre é chocante, apesar de eu ser uma pessoa formada em história, ter lido muitos livros de diários desse período, ainda choca ler assim, especificamente sobre isso. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz quando ela ficou pronta, com a reprodução do quarto, porque o quarto ele tem uma diferença de menos de 1 metro para o original. E nesse quarto, 30 meninas de cada vez dormiam ali, naquelas condições. As pessoas têm sentido isso, a coisa do confinamento. E dessas 30 que passaram por ali, 15 sobreviveram. Dessas 60 que passaram por ali, 15 sobreviveram à guerra, 7 ainda estão vivas e 5 se propuseram a continuar divulgando essa história. E a gente sabe que a memória, quando ela é uma memória que dói, a pessoa que tem essa memória só fala sobre ela quando ela consegue resolver isso. Então, certamente essas 5 se dispuseram porque já estão resolvidas. As outras 2 ainda não estar, deve estar muito aberta a ferida ainda, né? Com razão. Então, assim, e os retornos que a gente tem recebido têm me deixado muito feliz. Está muito próximo o retorno, essa que é a questão. O retorno está muito próximo e não é uma exposição. A gente já fez exposição sobre a comunidade judaica e ficou muito restrita à comunidade judaica. Essa foi uma exposição que abriu, assim, a URGS tem falado com a gente, os colegas, os professores, os alunos, e tem nos procurado para conversar. Então, essa foi a surpresa, assim. Uma exposição excelente, maravilhosa, né? Cláudia, então nós queremos agradecer a tua presença aqui, muito obrigada, e muito obrigada também por ter abraçado essa exposição, né, que tanto benefício está gerando para todo mundo, né. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço e convido a irem lá, a gente está abrindo das 8 às 20 e não fechamos ao meio-dia, até dia 31, até agora, quinta-feira. Obrigada, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Momento do Patrimônio apresentou hoje a segunda parte da entrevista com Cláudia Porceles Aristimunha, mestra em História pela PUC e especialista em Museologia, Patrimônio Cultural pela URGS. Cláudia é diretora do Museu da URGS e vice-pró-reitora de Extensão. O tema da nossa entrevista foi a exposição As Meninas do Quarto 28, que está em cartaz no museu até esta quinta-feira. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para mais informações, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. O Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!